Ainda continuando o nosso giro com a reportagem, para que vocês compreendam quais são os assuntos que estão pegando nessa quinta-feira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou que o governo prepara um projeto para mudar o funcionamento das agências reguladoras. Tudo isso, e principalmente depois da situação envolvendo a Enel e o fornecimento de energia elétrica, né, que está muito precário aqui em São Paulo. Fala aí, Bruno Pinheiro, de que maneira que esse tema deve ser conduzido, hein? Justamente, Evandro, e aí toda essa discussão a gente vem acompanhando, porque são reuniões justamente aqui no Palácio do Planalto e para tentar entender e chegar nesse ajuste. Inclusive, nas últimas horas, tem conversado muito lá com o Ministério da Fazenda também, tem conversado com o ministro Fernando Haddad, e aí essa repercussão que é mais de bastidor, na verdade, de que o governo quer mudar essas agências reguladoras. O ministro confirmou justamente a um grupo de empresários no evento em São Paulo que o governo Lula já está articulando um projeto para mudar essa estrutura e também um financiamento das agências reguladoras e que deseja fazer isso de forma rápida. Esse comprometimento, esse plano, inclusive ele informou ainda que a Casa Civil vai colocar em discussão justamente com a Advocacia Geral da União para tentar ouvir outros ministros e várias sugestões. Fiz inclusive aqui um rascunho que o ministro Rui Costa chegou a reclamar que todo mundo está nas agências hoje foi indicado pelo governo anterior. E aí, justamente, o ministro não quis completar um pouco mais essa informação, mas é quase o mesmo tom, Evandro, de uma reclamação ali de Roberto Campos Neto. Só para a gente entender um pouco mais, que foi uma indicação do governo anterior, quando Lula chega na presidência, no Banco Central, está alguém indicado pelo governo anterior e ele acha, e há o entendimento dentro do Palácio do Planalto, que Roberto Campos Neto atuava justamente para dificultar ou para arruinar a imagem do governo atual. E é da mesma forma que o ministro Rui Costa também entende que esses nomes que estão nessas agências reguladoras foram indicadas na gestão anterior e que acabam agindo na contramão dos interesses aqui do Palácio do Planalto e do governo como um todo. Então, a Casa Civil, justamente com a AGU, vai estudar isso aí para tentar ver de que forma melhorar ou fazer essa mudança de forma imediata. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você. Agora, né, há aí uma corrida também do governo federal e isso, claro, se torna um movimento político nesse momento para fazer com que as agências trabalhem de uma maneira mais eficiente e eficaz na cobrança e na fiscalização das empresas e das concessões que são feitas aqui no país. Diferentemente do que está acontecendo aqui em São Paulo e que já aconteceu com outros temas também relacionados às agências reguladoras. Por exemplo, com empresas que atuam em Minas Gerais com aqueles estragos que foram provocados em Brumadinho e Mariana, à época do rompimento das barragens. Aqui em São Paulo, há o problema relacionado ao fornecimento de energia elétrica e muitas vezes uma precariedade nessas agências para identificar, prevenir que esses problemas aconteçam e, principalmente, né, fiscalizar e punir quando o sistema já saiu ali do lugar. Eu quero até falar com vocês sobre isso rapidamente. Alan Gani, como é que você avalia a possibilidade do governo federal agora tentar oferecer mais estrutura para as agências diante da situação que acompanhamos aqui? Olha, oferecer mais estrutura é muito bem-vindo. Na verdade, isso deveria ter sido feito independentemente de se ter problema pontual ou não, né? Exatamente. Quando as agências reguladoras foram criadas durante o governo Fernando Henrique, elas funcionavam muito bem naquela onda de privatizações que ocorreram no país. Agora, o que me preocupa é que o atual governo, eu não sei se ele quer apenas oferecer estrutura, mas, de certa maneira, tirar a autonomia das agências reguladoras. Vamos lembrar que em 2003 fizeram ali um grupo de trabalho quando o presidente Lula tinha sido eleito para tentar tirar esse poder das agências reguladoras, não deu certo. Depois veio aquela crise lá de aviação em 2009, se eu não me engano, com o acidente da Gol, e aí também questionaram o trabalho da ANAC, também não deu certo. Agora, novamente, explicitamente, utilizam o caso da Enel para tentar uma modificação na estrutura das agências reguladoras. Abertamente, o ministro de Minas e Energia disse isso numa entrevista. O que ele falou? Disse para acabar com os mandatos da
agências reguladoras. O que é o mandato? Você não pode ser demitido pelo presidente da República a qualquer momento. Então, hoje, as agências reguladoras, elas têm uma blindagem, assim como tem o Banco Central. E isso permite que elas realizem um trabalho técnico. Portanto, oferecer mais estrutura, eu sou amplamente a favor. Aumentar o quadro de funcionários técnicos, mais dinheiro, mais recursos. Agora, tem que tomar cuidado, porque o diabo mora nos detalhes. E que detalhes são esses, hein, seu Zé Maria Trindade? Você que acompanha tanto o trabalho das agências reguladoras, você acha que esse movimento do governo federal agora é prático e técnico ou é muito político? A impressão que eu fiquei é que as agências reguladoras se fecharam, como diz na política, fecharam em copos, ou seja, se preocuparam com suas vantagens, seus salários e o cargo de diretor, que é um cargo importante, e pronto. Aí, quando acontece uma tragédia, cada agência reguladora vem a público dizer: nós não fizemos nada, não fiscalizamos, não cumprimos o nosso papel, que nossa verba foi cortada, nós não temos material humano, temos um fiscal para cobrir o Brasil inteiro. Olha, isso é crime de responsabilidade, porque entendo que um presidente de uma agência reguladora deveria renunciar e denunciar, dizendo: olha, eu não posso cumprir a obrigação de fiscalizar porque eu não tenho material humano. Não é esperar vir a tragédia. E elas se fecharam e a coisa foi formada toda contra ela. Eu ouvi o presidente da Câmara dizendo que as agências reguladoras foram cooptadas por quem deveriam fiscalizar. Isso é grave, isso é muito grave. Quer dizer, o fiscalizador se unindo ao fiscalizado. E eu não acho difícil. Essas empresas fiscalizadas em cada setor são fortíssimas, inclusive politicamente, e têm controle remoto de parlamentares. Então, podem sim ter indicado ou influenciado na indicação de diretores e presidentes dessas agências reguladoras. Haverá uma mudança, mas o governo não consegue impor uma mudança ao Congresso Nacional, não. Isso não é tão simples assim.